Hoje eu vou te falar os 10 erros mais comuns nas instalações elétricas residenciais. Esse vídeo vai servir para você, eletricista, e também se você deseja contratar um eletricista para fazer o serviço na sua casa, também vai te ajudar muito. E o primeiro erro é não planejar adequadamente. É muito comum o pessoal começar a instalação sem o devido planejamento e dimensionamento. Por exemplo, eu já vi muita construção sem planejar o padrão de entrada de energia. Eles nem sabiam o que seria instalado na casa, mas já estavam fazendo o padrão de entrada de energia sem saber se aquele padrão atenderia a demanda da casa. Outra situação muito, mas muito comum é o tamanho do quadro de distribuição, a quantidade de circuitos e também a quantidade dos locais onde é colocada as caixinhas de passagem. Isso dá muita dor de cabeça para a gente. Erro número 2, sobrecarregar os circuitos. A falta de planejamento faz com que se use mais equipamentos na instalação do que se deveria, e isso causa sobrecarga. Pela falta de planejamento, não se faz adequada divisão de circuitos e aí tem que colocar muitas tomadas no mesmo circuito, muito mais equipamentos do que era planejado, e isso causa sobrecarga e superaquecimento. Se o dimensionamento não for feito da maneira correta, por exemplo, colocar poucos circuitos, a tendência é sobrecarregar esses circuitos, e a sobrecarga pode causar curto-circuito, que pode queimar equipamentos eletrônicos, destruir a instalação elétrica e até causar incêndio. E isso é mais comum do que você imagina. E agora o erro número 3 é utilizar condutores subdimensionados. Muitas vezes, para economizar, o proprietário ou até quem está fazendo a instalação não usa o condutor corretamente. Utiliza um condutor com seção menor do que deveria, ou então é muito comum utilizar aqueles condutores fora de padrão, daquelas marcas desconhecidas que não têm selo do Inmetro, não são aprovadas pelos órgãos fiscalizadores, e aí no caso um condutor que deveria ter a seção de 6 milímetros quadrados tem às vezes menos do que 4 milímetros quadrados, e isso causa muitos problemas. Vai causar uma má eficiência energética, um superaquecimento dos condutores, queda de tensão e muitos outros problemas. E o quarto erro é a má conexão dos condutores. Esse é um problema muito comum e pode acontecer nas emendas ou nas terminações, onde é conectado ao equipamento ou ao dispositivo. É muito comum encontrarmos tomada que derrete ou até mesmo com mau contato por causa dessa conexão mal feita. Disjuntores derretidos eu já peguei muito. Por quê? Devido a esse erro na conexão. E o quinto erro é ignorar as normas técnicas. As normas foram criadas para nos direcionar a fazer uma instalação correta e segura. A norma NBR 5410 é basicamente um livro que ensina você a fugir dos problemas. Antigamente, uma instalação era feita de uma certa maneira, mas foi se percebendo, com o passar do tempo, que não era bom fazer assim, começou a dar muito problema. Então, é feito um ajuste na norma e é colocado para não fazer dessa forma. E o sexto erro é não utilizar dispositivos de proteção adequados. Em toda instalação nós precisamos ter aterramento, disjuntor, DPS e DR corretamente dimensionados e instalados para conseguirmos ter um mínimo de segurança. E você já ouviu o pessoal falar assim, mas antigamente não precisava, antigamente não sei o quê. Esquece essa história, antigamente não tinha celular, hoje em dia todo mundo usa, antigamente a gente morava nas cavernas e todo mundo hoje quer ter uma casinha para morar, né? É muito melhor, então vamos acompanhar a evolução em todas as áreas, a elétrica não pode ficar para trás. Sétimo erro, não realizar as inspeções periódicas. É extremamente importante fazer revisões periódicas nas instalações elétricas, mesmo que não apareçam problemas, pois isso vai prevenir os problemas e prejuízo. Se fizermos as revisões corretamente, nós vamos evitar com que os problemas aconteçam. E o oitavo erro, instalação de interruptores e tomadas em locais inadequados. Parece até óbvio, mas não é. Muita gente faz uma instalação nova e depois precisa ficar fazendo intervenção para corrigir por pura falta de planejamento. Se faltar uma tomada aqui, vai ter que pegar uma extensão daqui e colocar para cá. Vai ficar cabos pelo chão, vai ficar muito ruim. Além da gente perder muita eficiência e se faz uma instalação nova, tem que ser feito já da maneira correta para atender o cliente, né? Aí falta tomada de um lado, falta interruptor do outro lado. Eu já vi até interruptor atrás da porta. Isso acontece por quê? Falta de planejamento.
E o nono erro é não contratar um profissional qualificado. Praticamente todos esses problemas poderiam ser evitados quando nós contratamos uma mão de obra qualificada, pois ela tem experiência para evitar esses erros e qualificação, conhecimento técnico para fazer a instalação corretamente. Ah, pode ser um pouquinho mais caro no inicial, mas pode ter certeza, no final vai ficar muito mais barato e mais seguro. Eu já vi instalações terríveis por aí que o profissional de outra área, que não era eletricista, fala: não, deixa que eu faço mais barato para você, você vai economizar. Os eletricistas, eles são muito cheios de frescura, eles cobram muito caro, eu vou fazer uma instalação bem simples aqui para você. O cara gastou muito mais, porque o cara passou fio 10 milímetros em todo lado e puxava para cá, puxava para lá, fez toda a instalação errada, gastou um absurdo de condutores e não precisava. Se tivesse contratado uma mão de obra qualificada, um eletricista, ele teria economizado muito. Gastou fiação que não precisava, pagou mão de obra para um profissional que não era qualificado, depois teve que me contratar, um profissional qualificado, e teve que comprar toda a fiação nova para aprender. Então, aprenda com o erro dos outros. Não contrate se não for uma mão de obra extremamente qualificada. E agora, o 10º erro é você que vai colocar aqui nos comentários. Qual a sua opinião? O que você acha? Qual é o 10º erro mais comum que acontece nas instalações elétricas residenciais? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual que é esse erro que você mais vê por aí. Não esquece, deixa seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo.